E continuando o nosso programa, nós temos a alegria de receber novamente o nosso bispo diocesano, Dom Vilar, que hoje falará um pouco para nós sobre o Domingo do Bom Pastor. Você esteve na missa domingo passado e ouviu este evangelho. E hoje vamos ouvir o que nosso bispo tem a dizer para nós sobre Jesus, o Bom Pastor. Dom Vilar, muito bem-vindo ao nosso programa novamente. A comunidade de Mococa sempre fica muito feliz com a sua participação e sempre fica nos perguntando, né? Mas o Dom Vilar vai participar essa semana? Vai participar, está aqui conosco já. Então, muito bem-vindo, Dom Vilar, muito obrigado. É uma satisfação, Padre Roberto, poder estar partilhando a palavra de Deus, esse tempo da Páscoa, esse tempo, sobretudo, do Domingo do Bom Pastor, que celebramos também a jornada de oração pelas vocações. Muito obrigado. Vamos então ouvir essa bela mensagem do nosso bispo. Sempre importante acompanhar aquilo que nosso bispo pensa a respeito também da palavra de Deus e sua mensagem sobre a igreja. Caros irmãos e irmãs, nós estamos vivendo este tempo pascal e chegamos ao quarto domingo, que é o Domingo do Bom Pastor. Gostaríamos então de refletir o que este domingo passado nos propôs em relação à figura do Cristo Bom Pastor. E o Bom Pastor que dá vida pelas suas ovelhas é o exemplo para todos aqueles que conduzem as comunidades com a sua liderança, nas coordenações, nos serviços que prestam à comunidade. Por isso que nós chamamos de pastoral aquele serviço que prestam na animação das várias atividades em benefício de criança, pastoral da criança, em benefício da juventude, uma pastoral juvenil, em benefício de pessoas da melhor idade, como dizemos, né? Pastoral da pessoa idosa e assim por diante. Tantas pastorais que devem se inspirar um pouco no Cristo, que é o bom pastor, que cuida das ovelhas e é capaz até de dar a vida como Cristo deu a vida pelas suas ovelhas. E juntamente com este quarto domingo, a igreja costuma celebrar a sua ocasião de oração pelas vocações. É o 54º domingo, o dia de oração pelas vocações. Justamente aqueles que discernem dar a vida pelo rebanho nas vocações sacerdotais de um modo especial. Assim Pedro explica que se entra pela porta e se escuta a voz do pastor pelo batismo. É no batismo que nós entramos neste rebanho de Cristo, que é o nosso bom pastor. E seguir as pegadas de Cristo como ovelhas é procurar fazer o bem e assim sentir que até o Cristo que dá a vida passou também pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas provações. E quem está à frente da comunidade, de uma pastoral, certamente experimenta as provações, como os pais diante dos filhos e todos que têm responsabilidades, até em uma empresa, diante de um trabalho social, ou mesmo quem realmente assume cargos de administração e até de política, como os nossos governantes. Quem está à frente deve sempre se pensar como o Cristo Bom Pastor, aquele que presta esse serviço à humanidade. O Salmo 22, todos conhecemos, o Salmo do Bom Pastor, explica muito bem: o Senhor é meu pastor, nada me falta, em verdes pastais me faz repousar, por caminhos tranquilos me conduz, por amor de seu nome. E de fato, até passarei os mais negros abismos, sem temer mal nenhum, porque junto a mim está seu bastão, seu cajado, que me dão segurança. É bonito esse Salmo 22, que mostra o nosso Deus e Senhor, que em Jesus se faz o bom pastor, e também todos nós que somos chamados a sentir-nos muito como ovelhas, amparadas, seguras, para sermos também cuidadores uns dos outros. No Evangelho, portanto, nós vemos que o bom pastor se torna uma catequese da missão de Jesus.
conduzir às pastagens seguras, verdejantes, às fontes cristalinas, de onde brota a vida em plenitude. E este evangelho, podemos dizer, tem duas imagens, duas parábolas, que é a do bom pastor e a porta das ovelhas. O bom pastor tem uma atitude de conhecer as suas ovelhas, de chamá-las pelo nome, de caminhar com elas e ter a certeza de que, assim sendo, e as ovelhas o seguem porque conhecem o seu pastor. Elas escutam a sua voz, sabem que o bom pastor as conduz em segurança. Em contraste com o pastor, tem aquelas outras figuras dos ladrões, dos bandidos, aqueles que não agem se conforme o bom pastor. E assim, o bom pastor dá ao sentido de viver falando uma palavra de carinho, de amor, e a ovelha sabe e conhece se essa palavra realmente é para o seu bem. E não procuram vantagens pessoais. Os ladrões, os bandidos buscam seus interesses e não querem saber do interesse das ovelhas. Eles se utilizam das ovelhas para os seus próprios interesses. E desta forma, esta imagem primeira do bom pastor. A outra imagem ou parábola que este evangelho do domingo do bom pastor nos apresenta é a da porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. A porta permite a passagem dos donos da casa e impede o ingresso de estranhos. Quando a porta é fechada, é para proteger as ovelhas dos assaltantes. Quando é aberta, o pastor vai à frente para conduzir as ovelhas às pastagens. Para os líderes, significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver um mandato de Jesus, se não tiver sido convidado por Jesus, se não se orientar pelas práticas de Jesus. Aquele outro texto conhecemos, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos enviei para irdes e produzirdes fruto. Assim, podemos dizer, eu não sou bispo porque eu escolhi ser bispo, mas fui escolhido, fui ungido, fui enviado, e a igreja é realmente aquela que é o instrumento para esse discernimento, é o corpo de Cristo, que é a igreja, que se faz presente nas realidades deste mundo, em cada experiência, em cada pastoral, em cada serviço. Para as ovelhas, significa que Jesus é o único lugar de acesso para que as ovelhas possam encontrar as pastagens que dão vida. Não há outro senão o Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida, como veremos no outro domingo, mas que é aquele que é o nosso bom pastor, que reúne um só rebanho, um só pastor. Essa é a meta de Jesus, que antes de morrer rezou pela unidade, que todos sejam um. Porque ele veio para este mundo para reunir a família de Deus que estava dispersa. Nós seremos, no coração de Deus, um só. O pecado, vencido na Páscoa do Senhor, também será vencido na nossa Páscoa. Passando da morte para a vida, vencendo o pecado para viver no amor de Deus e no amor dos irmãos, para que haja um só rebanho e um só pastor. A figura do bom pastor era muito familiar no tempo de Jesus. Hoje talvez muita gente não conheça o que é uma ovelha, o que é um pastor. Quem vive no mundo rural sabe do gado, quem sabe, o rebanho, e mesmo algumas experiências especiais de criação, não é? Entre nós. Mas a realidade da ovelha é muito típica, é muito familiar ao tempo de Jesus. Então vamos olhar neste domingo para o serviço da autoridade, de governo, o serviço da animação, de liderança da comunidade, que deve ser exercido como Jesus nos ensinou, em atitude de serviço, que é bem diferente daqueles que são ditadores, daqueles que manipulam para poder subir no poder
e se utilizar do poder. Assim Jesus vem dar o exemplo. Ele que era o Senhor, o nosso Deus. Ele que se fez servo para que nós possamos realmente fazer este caminho que Ele nos ensinou. Ele nos deu exemplo para que façamos a mesma coisa. O pastor, por excelência, que é Cristo, nos ensinou a realmente realizar este serviço. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho. Cristo é o nosso pastor. E nós temos outros pastores? Absolutamente não. Como os próprios apóstolos diziam, alguns dizem que são de Pedro, outros que são de Paulo, outro de Barnabé. Não, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, a certeza de que ninguém deve chamar para si o poder, a autoridade, ou dizer que as pessoas são dele. Não posso dizer os meus fiéis. Não, devo dizer que todos são discípulos de Cristo. Eu sou um deles, só que eu estou na liderança, experimento que é Cristo bom pastor, para ser realmente um instrumento de pastor, de serviço aos irmãos. Assim, quero expressar neste momento também o desejo de que o Senhor da messe envie operários para a sua messe e muitos tenham este mesmo espírito de Cristo, este zelo pastoral, e que as vocações surjam deste desejo de servir. Nós temos também o tema desta 54ª jornada de oração pelas vocações, que o Papa Francisco nos enviou, com o tema Impelidos pelo Espírito para a Missão, de tal forma que nesse espírito de Aparecida, discípulos e missionários, para que todos tenham vida, e temos também, nesses 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, que é a missionária deste povo brasileiro, presente e peregrina em todos os recantos desta terra. Queremos então pedir que pela intercessão de Nossa Senhora e também este momento bonito que estamos vivendo da Páscoa, tenhamos muitos frutos vocacionais. Que o Senhor envie operários para a sua messe, para prestar o seu serviço, que a salvação de todos, especialmente daqueles que estão mais afastados do rebanho, a ovelha perdida, possa ser reencontrada e que façamos a festa de cada um que retorna ao rebanho e possa realmente sentir a alegria do bom pastor que os alimenta, que os conduz em suas vidas. Encerro pedindo as bênçãos de Deus sobre todos vocês, meus caros irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.